Professor, tira uma dúvida. Sim, pode falar aqui. Nós vamos ter aula sexta que vem também? Olha, estou pensando ainda. Eu estou achando que amanhã eu encerro tudo, porque se a gente for entrar em muitos detalhes aqui, não vai dar tempo, tá? Então, a gente vai falar de uma forma um pouco mais geral hoje e amanhã. Então, eu acho que amanhã a gente encerra a disciplina e semana que vem fica sem aula. Daí amanhã eu coloco a última lista e ficamos assim. Beleza? Daí a média se fecha só com as notas das listas, né? Só as listas, isso. Eu tenho que corrigir ainda os exercícios, não deu tempo de corrigir nenhum ainda, mas semana que vem daí eu começo a corrigir tudo. Ah, beleza, então. Beleza? Claro que se acontecer de alguém não conseguir atingir a média, daí eu posso abrir mais uns dias para enviar as listas que não conseguiram ainda, valendo menos, né? Claro. Mas só para não reprovar ninguém. Beleza? Beleza. Tá, deixa eu abrir aqui a apostila. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar falando sobre os modelos para geometria hiperbólica. A gente estava falando sobre o modelo de... A gente falou de 4 modelos, né, na aula passada. Eram os modelos de Beltrame, que era aquele da pseudoesfera, o modelo do disco de Klein, que era o disco com centro na origem, raio 1, onde as retas eram as cordas do disco, do círculo, né? Do semiplano superior, que ele é devido ao Poincaré, onde o plano era como o nome diz, né? O semiplano superior. Então, a metade de cima do plano R2. Então, os pontos x, y, onde a coordenada y é positiva. E o último, que é o que a gente tem mais detalhes aqui, é o disco de Poincaré. Ele é uma mistura do semiplano com o disco de Klein. Então, o nosso plano, de novo, é o círculo com centro na origem, raio 1, só que a distância que a gente vai adotar aqui é... Só que em vez de a gente considerar segmentos de reta como retas, cordas de circunferência, né, vão ser arcos de circunferência, perpendiculares ali aos bordos do disco, igual no semiplano superior. Bom, a ideia é que a gente fala um pouquinho sobre qual que é a caracterização das curvas equidistante e dos orociclos dentro do disco de Poincaré. Tá? Bom, vamos tentar fazer isso aqui no GeoGebra, só para a gente ter uma ideia primeiro. Olha só. Então, lembrando, o nosso plano aqui é um círculo com centro na origem e raio 1, né? Então, vou colocar meu centro aqui, ponto 0, e a circunferência com centro em 0 e raio 1. Ok. No disco de Poincaré, em vez de a gente pensar que o nosso plano é um subconjunto do R2, a gente pensa que é um subconjunto do plano complexo. Fica bem mais simples a gente trabalhar as funções que a gente está interessado, que são as isometrias. Elas têm uma caracterização bem simples, simples não, mas bem conhecida para números complexos. Tá?
Então, olha, eu vou pegar os pontos aqui, então, como em vez de serem pontos R2, vamos pegar como sendo números complexos aí, com distância até a origem no máximo 1, né? Então, números complexos com norma no máximo 1. Então tá, vamos pensar primeiro na questão das curvas equidistantes. Deixa eu abrir aquele arquivo que a gente tinha pronto do disco de Poincaré, fica mais fácil. Beleza, então vou pegar um ponto qualquer aqui. Eu quero saber qual que é a curva equidistante em relação a alguma reta e tendo como base um ponto. Então deixa eu pegar uma reta qualquer aqui. Digamos, a reta passando por esses dois pontos aqui, eu vou chamar da minha reta N. Vamos pegar um ponto fora dela. Então, o que vai ser a curva equidistante dessa reta aqui, passando por AB, que incide no ponto E? Alguma ideia? Olha só, vamos pensar primeiro. Qual que é a distância do ponto E até essa reta AB? Como é que a gente faz para calcular essa distância? Módulo do LN lá? Isso, exatamente. Módulo do LN. Tem uma regrinha aqui, né? LN de ômega 1B, A ômega 2. Bom, essa aqui é a distância entre dois pontos. Na verdade, a gente precisa primeiro traçar o pé da perpendicular do ponto em relação à reta, né? Porque a distância do ponto até a reta vai ser a distância do ponto até o pé da perpendicular dela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, perpendicular aqui. Então, a perpendicular. Opa. Perpendicular. Cadê? Deste ponto em relação a essa reta aqui. Vamos ver se deu certo. Esquisito. Eu queria a reta perpendicular a essa reta passando pelo ponto E. Esse. Ah, pronto. Agora deu certo. Então, nosso pé da perpendicular é este ponto aqui. Bom, aqui já tem um monte de ferramentas prontas, né? Só para a gente ter uma ideia da figura que formaria. Então, a distância entre o ponto E e F. A gente calcula dessa forma aqui, né? Que está na apostila. O módulo do ln do ponto B até o ponto ômega 1, vezes A ômega 2, sobre ômega 1A, B ômega 2. Lembrando que o A e B são os pontos que a gente quer calcular a distância, e o ômega 1 e ômega 2 são os pontos ideais dessa reta aqui, determinada pelos pontos E e F. Então, seria este ponto aqui, meu ômega 1, aqui meu ômega 2, aqui o A e aqui o B. Então, a distância aqui seria o módulo do ln de ômega 1 vezes F ômega 2 dividido por ômega 1E vezes F ômega 2. Então, é de um extremo até... É mais ou menos assim, né? Deixa eu fazer uma figura aqui. Então, se eu estou querendo calcular a distância entre esses dois pontos aqui, a gente traça, então, a nossa circunferência, que é perpendicular ao bordo aqui do disco. Então, o reto aqui também.
e aqui são os nossos pontos ideais, ômega 1 e ômega 2. Então, como é que a gente calcula a distância entre esses dois pontos? A gente faz esse extremo aqui até este. Então, o ln do módulo de ômega 1b vezes isso disso até isso, né? Então, de uma extremidade até o ponto mais distante e o outro a mesma coisa. Ômega 2a dividido pelas extremidades aqui. Ômega 1a, b, ômega 2. O módulo aqui, na verdade, está fora. Ok? Bom, aqui tem uma forma de calcular já a distância do ponto E até o ponto F. Deve ser o número aqui, tá? 1,02. Enfim. Tá, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês que a reta equidistante dessa reta B em relação ao ponto E, um dos ramos dela vai ser justamente a circunferência que passa pelos pontos C, D e E. Então, por esses dois pontos ideais e pelo ponto E. Olha só, deixa eu mostrar isso. Então, o arco de circunferência passando por esses três pontos aqui. Olha, vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui desse arco e, de novo, traçar a perpendicular. O pé da perpendicular. Deixa eu ver, cadê? Vou traçar a perpendicular em relação a essa reta. Opa. Perpendicular a essa reta, passando por este ponto aqui. Aí a gente tem esse ponto na interseção. Eu quero calcular a distância aí do G até H. Distância de G até H. E olhem como deu o mesmo número, né? 0,91713. E aqui também. E se eu mover esse número G, esse ponto G aqui, ao longo dessa circunferência, a distância se mantém, né? Então, realmente, esse aqui vai ser um dos ramos da curva equidistante. Então, a curva equidistante, dentro do disco de Poincaré, também são arcos de circunferência. Só que eles não precisam mais ser perpendiculares ao bordo do disco, tá? E o outro ramo, onde é que vai estar? Se lembra que a curva equidistante ela tem dois ramos, né? Alguma ideia? Tá no lado oposto, professor? É isso, está no lado oposto. Se a gente traçar aqui o ponto simétrico do ponto E em relação a F, deixa eu ver se tem alguma ferramenta para isso. Aqui é complicado, né? Porque a distância não é a distância euclidiana, então vai ser um outro ponto aqui. Bom, não sei, vamos tentar achar aqui, no olho mesmo. Então, o arco passando por esse ponto, este e este, e eu quero calcular essa distância aqui, do F até I. Zero nove três. Opa. Ah, não vai dar certinho, né? Mas, enfim, vai ser mais ou menos essa figura aqui. Então, aqui um ramo, aqui o outro, as duas passando pelos pontos ideais aí da reta N. Então, só para ficar mais bonito, vou fazer o desenho aqui. Então, se eu quero encontrar a reta equidistante, uma certa reta N,
a curva equidistante, uma reta M, que passa por um ponto P, a curva equidistante em relação ao ponto ultra ideal gama M, que passa pelo ponto P, vai ser o quê? Vai ser justamente o arco de circunferência que passa pelos pontos ideais aqui de N, ômega 1 e ômega 2, e passa pelo ponto P. Quer dizer, esse aqui é um dos ramos, né? O outro ramo teria que pegar um ponto aí com a mesma distância do ponto P desse outro lado, nesse outro semiplano, e fazer a mesma coisa. Ok? Então, são dois arcos de circunferência aí. Bom, a gente consegue demonstrar isso algebricamente, só que a gente precisa de várias ferramentas aí de variáveis complexas. Tá? Bom, vamos só relembrar algumas coisas antes. Primeiro, a gente tá falando de distâncias aqui, né? A gente definiu várias formas de calcular distâncias no plano hiperbólico, mas o que é uma distância para começar? Mas que é um conceito de espaços métricos. De uma forma geral, uma distância ou métrica, tá? Em um conjunto X, uma função aí definida no produto cartesiano de X por ele mesmo, com imagem aqui no conjunto de zero até mais infinito. Então, uma função que associa cada dois pontos aí do conjunto X a um número real. Um número real não negativo, né? Só que ela tem que satisfazer três propriedades aí. Primeiro, o que a gente espera de uma distância? Primeira coisa, se eu calcular a distância de um ponto x até y, e se eu fizer o contrário, a distância de y até x, o que eu quero que os dois resultados expressem? Que eles sejam iguais. Isso, exatamente. Eu quero que eles sejam iguais. Outra coisa, eu posso ter a distância de dois pontos ser zero? Só se eles forem correspondentes? Exatamente, se os dois forem pontos iguais. Então, se eu tiver dois pontos diferentes, a distância entre eles sempre é estritamente positiva. E a última propriedade que eu quero que essa função tenha é a desigualdade triangular. Ou seja, que a distância de x até um ponto z seja sempre menor ou igual que a distância de x até y, mais a distância de y até z. Isso tem que valer para qualquer três pontos do meu conjunto x. Tá? Então, é realmente a desigualdade triangular, né? Se eu pensar que ponto x está aqui, y aqui e z aqui, então a distância de x até z é sempre menor ou igual à distância de x até y mais a de y até z. Então, qualquer função que satisfaça essas três propriedades aí, a gente diz que é uma métrica, ou uma distância no conjunto X. Quando a gente pega um conjunto com uma métrica, a gente diz que isso aqui é um espaço métrico. Tem várias coisas que a gente estuda lá em análise que a gente pode estudar também para espaços métricos, tá? Inclusive, a questão de limite de sequências, topologia, conjuntos abertos, fechados, compactos, enfim. Dá para generalizar várias coisas da análise aí para espaços métricos. Tá. Então, a métrica que a gente está adotando aqui para o disco de Poincaré, lembrando que o disco aqui a gente está considerando como sendo todos os pontos do plano complexo com norma
menor do que 1. Então, a nossa métrica aqui é uma coisa desse tipo, né? A distância entre dois pontos A e B é o módulo do ln de, deixa eu lembrar, ômega 1 B vezes ômega 2 A dividido por ômega 1 A vezes ômega 2 B. Essa expressão aqui a gente diz que é uma razão cruzada, tá? Entre os pontos ômega 1, B, ômega 2 e A. A gente está fazendo os produtos ali, dividindo de forma conveniente. Tá. Bom, não é difícil verificar que essa função aqui realmente é uma métrica, tá? Quer dizer, tem coisas que são difíceis, né? A desigualdade triangular, por exemplo, não é tão simples. Verificar que ela satisfaz essa condição aqui, por exemplo, que é uma função simétrica, isso não é difícil, porque a distância aqui de B até A seria o ln de ômega 1A, ômega 2B sobre ômega 1B, ômega 2A. Eu posso dizer que essa coisa aqui e essa são as mesmas? Pode, porque ali a multiplicação ela é comutativa, fala? Ou não sei. Comutativa? Ou Mas associativa. Não, é comutativa. Tá, mas aqui a gente não está fazendo. Onde é que você está vendo uma troca da multiplicação aí? É por causa que o ômega 2 trocou, tipo, o ômega 1 era ômega 1B, agora é ômega 1A. Sim. Uhum. Mas não faz sentido isso aí. Então, aqui é uma questão de propriedade de logaritmo, né? Quando a gente calcula o logaritmo de um quociente, como é que a gente faz para fazer essa conta? É a subtração dos logaritmos. Isso aí. Então, isso aqui fica o módulo do ln de ômega 1b, ômega 2a, menos o ln de ômega 1a, ômega 2b. Só que aqui embaixo, ele fica o ln de ômega 1a, ômega 2b, menos o ln de ômega 1b, ômega 2a. Qual que é a diferença das duas expressões aqui? Não tem diferença. Não tem, na verdade, a única diferença é o sinal, né? Porque, olha, ômega 1b, ômega 2a. Tá aqui. Tá aqui também, a mesma coisa. Agora, o ômega 1a, ômega 2b. Tá aqui e tá aqui. Então, só tá trocado a ordem. Só que como a gente está com módulo, as duas expressões, na verdade, vão ser a mesma. Então, realmente, a distância aí, ela tem essa propriedade simétrica. E essa questão aqui, será que a distância entre dois pontos é zero, sem somente ser os pontos são iguais? Quando que isso daqui vai ser zero? O Quando a distância for 1. Isso, essa coisa aqui tem que dar 1, né? E para essa coisa que dá 1, O denominador tem que ser igual ao numerador. isso. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui meu ômega 1, ômega 2, o A e o B. Então ômega 1B e essa coisa vezes essa tem que ser igual a isso vezes isso. Bom, se os pontos A e B forem iguais, é imediato, né, que os pontos, que esse quociente vai dar a mesma coisa.
que aqui vai ser um ponto A, aqui vai ser um ponto A também. Então, esse quociente vai dar 1. O ln dá 0. Agora, se for 0, se o quociente for 1, daí teria que pensar um pouquinho mais. Mas dá para mostrar também, tá? E dá para mostrar também a desigualdade triangular. Tudo isso no livro ali esse livro aqui do Plácido Andrade, ele faz todas essas contas aí, trabalha com a questão de isometrias, enfim. É bem completo. Só que não vai dar tempo para a gente trabalhar aqui, tá? Ok. Só para dar outros exemplos de métrica, tá? Já que a gente está falando disso, se a gente pensar, por exemplo, no plano R2. Como que seria uma métrica aqui no R2? Como é que a gente calcula a distância entre dois pontos? É, é Pitágoras, né? Raiz quadrada de... Isso. Bom, mas tem toda aquela fórmula, né? Isso aí. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de x1 X2 menos... Ah, tá. mais y1 menos y2 ao quadrado. Isso aí. É só fazer um triângulo retângulo aqui, né? E pronto. Esse lado aqui vai ser y2 menos y1 em módulo aqui também. E beleza. De uma forma geral, no Rn, se eu tenho dois pontos aqui, o ponto x, que tem coordenadas x1, x2, até xn. E y é um outro ponto com coordenadas y1, y2, yn. Como é que a gente faz para calcular a distância desses dois pontos no Rn? É a mesma coisa que do R2, tá? A distância aqui é a raiz quadrada de x1 menos y1 ao quadrado, x2 menos y2 ao quadrado, x3 menos y3, e assim por diante, até as duas últimas coordenadas. Tem que verificar aqui, tá? Mas essa função também satisfaz a questão da simetria. Ela vai dar zero se somente se os dois pontos x e y forem iguais, e vale a desigualdade triangular também. Essa aqui, na verdade, é uma métrica para o Rn, tá? Tem outras. Por exemplo, aqui no R2, voltando a falar do R2, uma outra métrica que a gente pode considerar é a seguinte, entre dois pontos aí com... Vou pegar um ponto A com coordenadas x1 e y1 e B x2, y2. Olha, uma outra métrica que a gente pode considerar é essa daqui. Eu posso pegar o maior valor entre as diferenças aqui, de x1 e x2, ou de y1 e y2. Tá? Isso aqui também é uma métrica no R2. Não é a métrica clássica, não é a métrica euclidiana, mas ela funciona também, satisfaz aquelas condições que eu falei antes. Uma outra, deixa eu pensar. Esse é do Supremo.
A outra é a seguinte. Deixa eu chamar isso aqui de detil e de dois tils. Uma outra seria a seguinte. Eu posso subtrair aqui as coordenadas x1 e x2 e somar com a diferença de y1 e y2. Então, tem três métricas aí, três exemplos de métricas no R2, que são diferentes, né? Aqui tem até uma historinha, olha. Se a gente pensar, por exemplo, na métrica clássica, qual que é o conjunto dos pontos que distam da origem 1 no plano, usando a métrica usual? Que figura que é isso? É uma circunferência? Circunferência, né? Circunferência entre a origem e raio 1. Agora vamos pensar nessa outra métrica aqui, o detil. O detil dos pontos x, cuja distância até zero é 1 também. Então, lembrando aqui a definição dela, são os pontos do tipo xy, tais que o máximo de x menos x1 menos x2, y1 menos y2. Aqui o x2 e y2 são os pontos da origem, tá? Então, eu vou considerar zero nos dois. Então, máximo de x1, módulo de x1 e módulo de y1. Os pontos x e y tais que o máximo do módulo de x e o módulo de y seja exatamente 1. Quais são os pontos que satisfazem essa condição aqui? Todos os Menos 1. pontos. Menos 1 e 1. Peraí, mas tem que lembrar, a gente está trabalhando com pontos com duas coordenadas. Coordenadas x e y. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, o ponto 1 e 0, ele vai satisfazer essa condição? Vai? Vai, né? O máximo aqui dá 1, então ok. Este ponto aqui vai satisfazer? Também vai. Também, né? Esse daqui Também. também. Esse daqui. Também. E esse aqui. Esse aqui é 45 graus, né? Então deve ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Também vai, porque o máximo vai ser 1 ali. Não, o máximo aqui entre raiz de 2 sobre 2 Tem que ser 1, não tipo até 1, né? tem que ser 1. Então no caso não. Então não, né? Então este ponto aqui ele não pertence. Opa. Tá, vamos ver o que mais. Bom, se eu pegar qualquer ponto aqui, por exemplo, dá para ver, né? Para ele pertencer, para a distância dele até a origem ser 1, ou a coordenada x dele, ou a coordenada y dele tem que ser 1, mais ou menos 1. Então, se a gente pegar o conjunto de todos os pontos, cuja coordenada x ou coordenada y é mais ou menos 1, que figura que vai dar isso? Vai ser um quadrado, vai? Isso aí. É exatamente esse quadrado aqui. Então, nessa métrica aqui, a circunferência com centro na origem raio 1 não é mais uma circunferência como a gente conhece, né? Na euclidiana. É um quadrado. E se a gente pegasse aqui nessa outra métrica, essa de 2 tildes? Se a gente fizer a mesma coisa. O conjunto de todos os pontos x, cuja distância até o ponto 0 é 1. Então, todos os pontos x e y tais que... Bom, lembrando que o x2 é 0, y2 é 0. Então, a soma do módulo de x com o módulo de y tem que dar 1. Aqui era o máximo. Aqui é
a métrica da soma. Que figura que vai ser essa? Agora vai Uhum. ser um losango. Isso aí. Olha, aqui de novo, né? Os pontos 0 e 1. Esse ponto pertence a esse conjunto aqui, né? Porque 0 em módulo mais 1 em módulo dá 1. Aqui também, aqui também, aqui também. Então, esses 4 pontos continuam pertencendo à circunferência dessa métrica. E por que vai dar um losango? Se a gente pegar, por exemplo, esse ponto, ele vai pertencer a essa circunferência desses 4 pontos? O ponto 1 e 1? Não, porque o módulo de 1 mais o módulo de 1 é 2, né? Isso aí. Agora, se eu pegar este ponto aqui, por exemplo, esse ponto é o ponto médio desses dois aqui, então deve ser alguma coisa do tipo 1 meio e 1 meio. Ele pertence a esse conjunto? Aí se você somar o módulo de meio com mais o módulo de meio, dá 1, então ele pertence, né? Isso, exatamente. Mesma coisa vale para esse ponto aqui, né, que é um menos meio, 1 meio, esse também. Enfim, todos os pontos aí desse losango, eles têm a propriedade que somando o módulo das coordenadas dá 1. Então, isso aqui é para falar que existem, para cada conjunto, a gente pode considerar várias formas diferentes de medir distâncias. Então, no nosso caso, a gente está adotando como distância aquela distância usando o LN. E dá para verificar que ela satisfaz essas 3 condições aqui. Ok? Bom, quando a gente trabalha com espaços métricos, um tipo de função importante são as isometrias, que são as funções que preservam distância. Tá? Então, se eu tiver 2 espaços métricos, na verdade, um espaço métrico, digamos, x, com uma métrica d, e um outro espaço métrico y, com uma métrica d'. Então, uma função de x para y, a gente vai dizer que é uma isometria, se essa função ela preserva a distância. Ou seja, se essa função aqui, quando a gente... Ou melhor, deixa eu fazer o desenho aqui para ficar mais claro. Então, eu estou trabalhando com 2 conjuntos. Um conjunto x, um conjunto y, e tem uma função entre eles. E eu tenho uma métrica aqui no meu conjunto x e uma outra métrica no meu conjunto y. Então, essa função f a gente vai dizer que é uma isometria? Sim. Se ela preserva distâncias, ou seja, se eu pegar 2 pontos quaisquer aqui, x e y, no meu conjunto x, a distância entre eles vai ser preservada pela função f. Quer dizer, f de x até f de y, a distância entre eles é a mesma de x até y. Ou seja, a distância d' entre f de x e f de y é a mesma distância de x até y. Isso tem que valer para qualquer x e y no meu conjunto x. Ok? Tá. Pensando aqui no plano, no R2. Quais são os tipos de exemplos de isometrias que a gente tem no R2? Quais são as funções que preservam distâncias? A função afim é uma que preserva a distância? Eu estou pensando no plano para o plano, tá? É uma função que sai do plano para o plano. A função afim sai da reta para a reta, né? Olha, no plano a gente tem 3 tipos de isometrias. Uma delas é a translação. Quer dizer, eu vou pegar um conjunto aqui e simplesmente deslocar ele para cima, ou para o lado, ou na diagonal,
alguma unidade de medida. Então, eu vou aplicar realmente uma translação, né? Eu vou mover ele numa certa direção. Então, uma função do tipo sai do R2 para R2 é uma translação por um vetor, geralmente, que a gente adota. Então, se eu pensar num vetor aqui, sei lá, um vetor com coordenadas AB. Então, todos os pontos aí desse conjunto, ele vai ser deslocado por esse mesmo vetor. Então, ele vai preservar a forma do conjunto, né? E as distâncias também. Então, uma coisa do tipo f de xy é o x mais o vetor AB. Então, x mais a, y mais b. Isso aqui é uma isometria no R2, pensando na métrica usual, né? Que outro tipo de isometria a gente pode pensar, além da translação? Rotação é uma delas? Isso, exatamente, a rotação. Então, a rotação é uma coisa desse tipo aqui. Ela vai aplicar cada ponto xy, eu vou rotacionar ele num certo ângulo. Então, cada ponto xy aqui, eu vou transformar ele num outro ponto em relação a um certo ângulo θ, né? Então, vai ficar alguma coisa do tipo... Tem que fazer as contas aqui para ver como é que fica. Se eu não me engano, alguma coisa assim. Se não me engano, é... Bom, não lembro agora. Mas envolve o cosseno de θ, seno de θ, tem que calcular um determinante aí, enfim. Mas dá para fazer a expressão aí dessa rotação. E o que mais? Tem mais uma. Homotetia não, né? Motetia é aquela que amplia, né? Aumenta, né? Então ela não preserva distâncias. A última seria uma reflexão. Uma reflexão em relação a em relação a uma reta fixa. Então, cada ponto aqui, ele vai ser levado no simétrico dele em relação a essa reta. Então, esse aqui também é um tipo de função que preserva as distâncias, tá? Ele simplesmente vai pegar o conjunto e levar ele no espelho dele, no reflexo dele em relação à reta. Bom, pessoal, na hora que vem, então, a gente continua falando sobre essa questão da forma, né, que os orociclos e as curvas equidistantes assumem no disco de Poincare. E eu vou falar rapidinho também sobre a geometria elíptica, tá? Daí vai ser a nossa última aula, né? Semana que vem não vamos ter aula, vai ser só o fechamento de notas. Tudo bem? Então tá, pessoal. Até daqui a pouco. Beleza. Daqui a pouco, fechou? É.